Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Ricardo Salles, sou evangélico, membro da Igreja Batista Regular aqui do Ceará. E hoje eu vou reagir a esse vídeo, tem feito muita polêmica, né, no meio evangélico, pelas falas desse, entre aspas, pastor evangélico, Anderson Silva, que fez algumas afirmações bem preocupantes, não causando perigo à igreja evangélica, mas sim àqueles pequeninos na fé, né? Vamos ver o que é que ele viajou para Israel, viu algumas coisas lá que fez ele, né, ficar abismado, ficar revoltado. Vamos ver qual foi o motivo dele dizer que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo. Olha como é a arrogância protestante evangélica. Primeiramente ele diz, veja como é a arrogância protestante evangélica, ou seja, ele está colocando toda a classe evangélica no meio que sejam arrogantes. Pode ser que algum ministério, alguma denominação seja arrogante, sim, mas não todos, né? Não todas. Pode ser que alguma igreja presbiteriana tenha ali uma liderança arrogante, orgulhosa, soberba, pode ser que no ministério batista tenha algum pastor que seja arrogante, orgulhoso, soberbo, pode sim, mas não generalize, né? Então já começa atacando toda a classe evangélica. Isso é um erro muito forte para quem se diz protestante. Vamos continuar. Ao menosprezar a Igreja Católica e ousar afirmar que católicos não são cristãos nem são salvos. Se a Igreja Católica não fosse historicamente, sociologicamente, a Igreja verdadeira, possuindo autoridade pública para se expressar, os locais sagrados em Israel não existiriam, porque os judeus não as preservariam. Aí que ele está querendo colocar que porque os locais, os lugares, os monumentos lá em Israel são preservados pela Igreja Católica, a Igreja Católica ela sim é verdadeira. Veja só que infantilidade espiritual. Só porque alguma coisa ou alguma ONG ou alguma denominação preserva, que não é verdade, né? Tem igrejas ortodoxas, tem igrejas evangélicas, tem os próprios judeus que preservam esses lugares. Não é porque eles fazem isso que é a igreja realmente de Cristo. Por exemplo, se a CCB, um exemplo aqui bem básico, se a CCB fosse antiga e preservasse também esses monumentos, ela seria a igreja verdadeira? É só observar no que eles creem. A CCB crê que somente lá é a graça, eles afirmam isso. Está lá no seu manual. Entendeu? Então, uma igreja dessa é soberba, sim. É soberba dizer que só lá é que possui a verdadeira salvação. Então, nenhuma igreja que eu conheço reformada, batista, até pentecostal, como a Assembleia de Deus, os presbiterianos, os anglicanos, os luteranos, né? Eu nunca ouvi e nunca vi ninguém afirmar que somente lá é que está a verdadeira salvação. Mas o catolicismo, eles afirmam isso. Por isso que é considerado pelos protestantismo como seita. O catolicismo, eles são totalmente exclusivistas, assim como as seitas. O Adventista, Testemunho de Jeová, a CCB, né? Então eles são os mormons. Eles são exclusivistas. Eles não têm uma unidade com as demais igrejas. Por exemplo, a igreja adventista do sétimo dia diz que só lá é a verdadeira igreja e as outras são Babilônia. Se você não aceitar o dom profético de Ellen G. White, você não é uma igreja. Eles são a igreja remanescente, né? Já tiveram vários erros teológicos, várias previsões da volta de Cristo e todas foram frustradas. Então, quer dizer que se alguma dessas denominações aparecesse e guardasse os lugares sagrados de Israel, isso é porque seria uma prova cabal, porque aí seria a verdadeira igreja de Cristo? Não. Aí a igreja católica não foi a primeira igreja, não foi a segunda, não foi a terceira. Constantino só foi declarado cristão depois, quando estava no seu leito de morte, porque teve uma visão, 300 ou 400 anos depois de Cristo. Isso envolve toda uma história simples da igreja, da história da igreja. Então ele já começa afirmando uma falácia. Olha como é a arrogância protestante evangélica. Ao
menosprezar a Igreja Católica e ousar afirmar que católicos não são cristãos nem são salvos. Se a Igreja Católica não fosse historicamente, sociologicamente, a Igreja verdadeira, possuindo autoridade pública para se expressar, os locais sagrados em Israel não existiriam, porque os judeus não as preservariam. Quem preserva todos os lugares? Sabe o que é? Assim, ele está agindo como discípulo de Cristo. Quando viram a maravilha do templo, olha que templo maravilhoso, né? E Jesus Cristo disse: isso aqui vai ser derribado, isso aqui vai ser destruído. Isso aqui vai ser derribado, o que importa é que o seu nome esteja na eternidade. Então ele é um pastor muito eufórico, ele é muito pelo que ele visualiza, ele vê, ele sente. Ele é pior que Tomé, né? Então é só o que ele vê, o que ele sente. A igreja preservou toda essa ostentação aqui, as igrejas maravilhosas. Mas esse aqui não é o nosso lugar. Esses lugares que eles visitam, ele está animado, ele está entusiasmado, porque ele está lá visitando o templo, os lugares onde... Mas Cristo não permaneceu aí, ele subiu aos céus. O nosso lugar não é aqui não é casa, aqui é passagem. Então ele é muito entusiasmado com as coisas materiais. Ele se deixa levar, ele é muito emotivo, assim como a maioria dos crentes da teologia da prosperidade. É o que eles podem almejar, o que eles podem alcançar, o que eles podem comprar. Mas sendo que a nossa visão, a visão realmente cristã, é o céu, é quando nós pensamos nas coisas celestiais. Pensar nas coisas lá do alto, não as que estão aqui da terra. É incrível que a Igreja Católica, por anos, séculos, não deu a oportunidade dos católicos lá naquele tempo de terem a Bíblia nas suas mãos, porque eles diziam que eles somente eram os detentores do conhecimento. Eles rezavam a missa de costa, eles liam em latim para que as pessoas permanecessem no erro e na ignorância. Mas o Espírito Santo usou Martinho Lutero para que lesse lá em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé e não por relíquias, por indulgências, por rezas aos mortos. Ali foi uma reforma que Deus usou. E os 15 séculos que vieram antes, eu creio que teve muita gente salva lá que era contrário ao método, às doutrinas católicas, que foram salvos. Assim como hoje eu creio que muitas pessoas que estão na Igreja Católica são salvos, mas por ser um forte ligamento pela religião, pela sua família, né, não quer deixar. Poucos deixam. Eu vim do lado totalmente católico. Mas quando eu li a palavra, Deus me tocou, não, isso não é o correto. Então muitas pessoas têm essa ilusão. A Igreja Católica tem tantos anos, Vaticano, a coisa, o Papa infalível, né? Então esse é um pastor que é levado pelas emoções, não pelo que realmente o Espírito Santo diz. Vamos continuar vendo. Turísticos, principalmente onde Jesus operou sinais, prodígios, maravilhas e pregou o Evangelho, é a Igreja Católica. Ela é a detentora da autoridade que preserva esses lugares. Então olha que hipocrisia. Caravanas do mundo inteiro, anualmente, caravanas protestantes, evangélicas, saem de suas nações do Brasil. Milhares e milhares de caravanas anualmente, liderada por inúmeros pastores que pregam. Aí, meu filho, se você está tendo esse pensamento, retorne ao catolicismo. Quer dizer, a pessoa hipócrita é a pessoa que critica um método e dizendo que aquilo é o certo e permanece no erro. Eu, quando vi que o catolicismo era errado, eu saí do meio católico. Fazer o que no catolicismo, criticando o catolicismo e dizendo que os evangélicos eram certos? Onde é que está a hipocrisia maior? Eu te pergunto a você. Contra o catolicismo, viajam para cá para visitar os lugares históricos bíblicos preservados por quem? A Igreja Católica.
bem-aventuranças, uma freira nos recebeu gentilmente para apresentar e abrir todo o espaço. Se perguntar o que é Incrível como é o nível de teologia, digamos assim, né? Ele se deixa muito levar pela ostentação. Olha como é a arrogância. Ele é ludibriado digamos assim, pela ornamentação católica e deixa de lado o que a palavra de Deus nos diz, o que ele contém nas mãos, o que os católicos negaram para o seu povo naquele tempo. Quando Martinho Lutero fez a Reforma Protestante por inspiração, né, do Santo Espírito de Deus, o pessoal não tinha acesso à Bíblia. Ele traduziu a palavra de Deus para o alemão, passou horas a fios ali, longe da Igreja Católica, senão ele era morto, entendeu? Com certeza ele seria preso, decapitado, enforcado e morto. E ele disse: eu me torno católico, eu nego o que eu disse, o que eu escrevi, né? Se vocês me provarem nas Escrituras. E qual foi a resposta? Silêncio, porque não tem amparo nas Escrituras, indulgência, reza aos mortos, né? Você depositar uma moeda, quando ouviu o som da moeda lá no cofre, a alma do seu parente será libertada do purgatório. Então esses pastores, infelizmente, são pedra de tropeço para a igreja evangélica tradicional, realmente genuína. Tem muitos de igreja evangélica que não sabem nem o que está acontecendo. Por quê? Porque são ignorantes, não querem saber, só querem saber da sua denominação, não tem um amparo teológico, doutrinário, não, só querem saber o que está acontecendo ali, as profecias, as reveladuras, as profetadas, as visões. Então, essas igrejas são a parte da igreja reformada. Tem 40, 50 mil denominações, sim, é a pluralidade da manifestação do poder de Deus aqui na Terra. Quando os cristãos foram dissipados depois da morte de Cristo, a palavra de Deus lá em Atos diz que eles saíam dispersados pregando a palavra de Deus. Infelizmente, pelo orgulho, pela queda, pelo próprio pecado que está incutido em nós, pela queda, nós somos seres que almejamos nossos próprios benefícios. Há parte da igreja que visam mais para o calvinismo, que é a eleição incondicional, outros para o arminianismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, dispensacionalismo, sensacionalismo, aliancismo, enfim, há correntes teológicas, mas é defendido tudo à luz da Bíblia. Isso não nos separa. A Assembleia de Deus não vai se separar do amor de Cristo pelos presbiterianos pelo seu posicionamento teológico não irá separar do amor pelos batistas, os batistas pelos luteranos, pelos congregacionais, pelos ministérios independentes que nós temos aí para o Brasil afora. É a pluralidade da palavra, da manifestação do poder de Deus. O perigo é estar concentrado tudo em uma só, principalmente como é na Igreja Católica. Ou seja, o Papa, o que ele diz está além da palavra de Deus. O que ele disse agora recentemente, o Papa Leão, disse que somente Cristo salva. Isso é uma verdade. Maria não é corredentora. E a maioria dos católicos, por desobediência ao seu regimento, dizem que não, esse Papa está errado, então o Papa não é infalível. Olha só. Então, quer dizer, a gente estaria numa igreja, né, se não fosse a ação do Espírito Santo em 1517, estaria sobre uma igreja que é soberba, que é corrupta, né, em pregar o celibato, porque em nenhum momento da palavra de Deus prega o celibato. O apóstolo Paulo mesmo disse: se os solteiros que se não conseguirem segurar suas emoções, que se casem. Que se casem. Os solteiros não se casem, né? Se tiver solteiro e você conseguir realmente levar uma vida celibatária para a glória de Deus, que mantenha solteiro, mas se não, se casem. Então o erro, porque tem muita pedofilia, muita homossexualidade dentro da Igreja Católica, a gente não sabe, por causa do celibatário dentro se você quiser ser padre, você tem que ter
tem que se dedicar ao celibato. Isso é um erro gravíssimo. Como é que o padre vai falar de casamento, de relação amorosa, de sexo, se ele não experimenta, se ele nunca experimentou? Então, assim, a Igreja Católica é sim uma seita. O que esse pastor está dizendo aí, não leve em consideração, porque não é pastor, né? Vamos orar por ele, para que, se realmente ele for um de nós, ele se redima, né? Ele peça perdão a Deus. E dizer que a Igreja Católica, pessoal, é a igreja realmente verdadeira, é a igreja sociológica, cultural e não sei o que, ele está deixando muito levar pelas emoções, pelo que ele está vendo, né? Os discípulos disseram: olha aqui, Senhor, esse templo, né, para Cristo. A gente já viu isso, vocês já leram isso na Bíblia. E Cristo disse: não importa que o seu nome esteja no livro da vida, isso aqui tudo vai ser derribado, mas o que permanece é o Espírito. Então esse pastor aí, Anderson Silva, nunca considero como pastor, né? Ele faz algumas ações sociais, né? E ele acha que por fazer essas ações sociais ele tem autoridade espiritual acima dos demais, né? E assim, pessoal, vigiar e orar, né? Como está lá no hino, no inário. Vigiar e orar para que lobos devoradores e principalmente ovelhas desgarradas, ovelhas que não pertencem ao aprisco de Deus, não venha contaminar a sua fé. Não abale a sua fé, o que você acredita. Cria somente em Cristo, é somente Cristo, não é denominação. Em uma parte ele está certo, não idolatre denominações, não idolatre pastores. Aquele único que é digno de ser adorado é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus triuno, que é o Espírito Santo e Deus Pai. Esteja numa igreja realmente saudável. Se a sua igreja prega a palavra de Deus, canta louvores que estão sendo, mas tem uma liderança arrogante, orgulhosa, que faz acepção de pessoas, saia dessa igreja. Não importa se ela é congregacional, presbiteriana, assembleiana, batista, luterana, não importa. Importa que você esteja numa igreja que, além de ser saudável, prega a palavra, que tenha amor, que tenha piedade, que tenha graça nas suas palavras, que se importe com a teologia, o que está acontecendo ao redor do mundo, né? Então esse fica a nossa reação. Vamos fazer outro, né? Que ele foi num podcast aí, defendeu várias heresias também, e a gente vai começar por esse vídeo aí, reagindo a essas falácias desse pastor, né? Pseudo pastor. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos nós.